Mais um modelo da Audi que você confere em avaliação completa. Comigo, Jorge Augusto, aqui no canal. E olha só, estamos trazendo a linha 2022 do Audi A3. Esse que vocês estão vendo aqui é a versão topo de linha, Performance Black, que traz uma série de novidades. E nós vamos conferir todos os detalhes agora no vídeo. Mas antes da gente falar aqui deste carro, olha só, a Audi aproveitou uma ativação muito legal que ela fez em São Paulo, House of Progress, para fazer a apresentação oficial aqui desse modelo. Inclusive, temos vídeo no canal da House of Progress. E olha, tive a oportunidade de conversar com o Marcos Quaresma, gerente de produto da Audi, que vai contar um pouquinho para a gente de como ficou o posicionamento desse carro, bem como as versões disponíveis que a gente vai ter aqui no mercado brasileiro. Vamos conferir. E para a gente entender como é que ficou aí o novo Audi A3 no mercado brasileiro, pessoal, mais uma vez trouxe aqui o Marcos Quaresma. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Jorge? Marcos, como vocês sabem, é gerente de produto da Audi, então ele vai bater um papo com a gente para explicar as modificações. Tem várias coisas para contar, mas eu vou começar com a questão da plataforma, da engenharia do carro. Mudou muita coisa aqui do novo A3 para aquele que a gente já conhecia, Quaresma? Então, legal a gente falar o seguinte, né? O A3 está na 4ª geração, a plataforma ainda é MQB, a mesma plataforma, porém o carro, vocês podem ver que ele está totalmente novo, ele tem uma série de mudanças, o design com esses cortes bem agressivos, bem definidos, novos para-choques, o carro ele é completamente novo, ele está 20 milímetros mais largo, tanto na carroceria Sportback quanto na sedã. O Sportback ele é 30 milímetros mais comprido e o sedã ele é 40 milímetros mais comprido, mantendo a mesma distância entre eixos da geração anterior. Então, como vocês estão vendo, pessoal, apesar de usar a mesma engenharia MQB, o carro já é entendido como uma nova geração por conta dessas mudanças estruturais consideráveis. E temos que saber quais são as opções que o cliente vai encontrar na concessionária desse carro aqui. Pois bem, Quaresma, o que ele vai ter de opção de configuração? Vamos lá, nós temos as duas configurações de carroceria, Sportback, 4 portas e a versão sedã. Em ambas as carrocerias nós temos a versão 1.4 S-Line Limited e a 2.0 Performance Black. Ou seja, o cliente consegue escolher entre duas carrocerias e duas versões livremente. É isso aí. Agora, uma dúvida que o pessoal normalmente tem, Quaresma, é o seguinte: a gente entende às vezes esses carros aqui como hatchback, né? Então você tem um hatchback e um sedã, mas na Audi é um pouquinho diferente. Por quê? Na Audi é o seguinte, a nomenclatura Sportback ela serve para definir um veículo de 4 portas. O hatchback é para o carro de 2 portas, que no momento nós não temos oferta de nenhum tipo de veículo com essa configuração. Então toda vez que a gente escutar a nomenclatura Sportback, a gente pode entender que é um carro com uma traseirinha mais rápida, porém com 4 portas. É isso aí. E isso vale não só para 3, mas a 5, a 7 e tudo mais. Toda a linha. Ou seja, pessoal, olha que dica legal. Sportback é um hatchback com 4 portas na Audi. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aí da versão de entrada que tem aí o nome. S-Line Limited, inclusive nova nomenclatura, né, Quaresma? Exato, essa nomenclatura ela ocorre porque o carro ele agora tem um kit S-Line exterior. De série. De série. Todas as versões do A3 têm o kit S-Line. Outros itens que foram incorporados nessa versão: Virtual Cockpit 12.3 polegadas, 3 configurações, rodas de 18 polegadas, Audi Drive Select, também uma inovação para motorização 1.4, um carro muito recheado. Ou seja, tem bem bons equipamentos aí o carro. Agora, a motorização desse carro, qual que é? Motorização 1.4 de 150 cavalos, 250 Nm de torque. É aquela que a gente já conhece do Q3. É aquela que a gente já conhece do Q3, porém, uma novidade também, o câmbio agora Tiptronic de 8 velocidades. Isso deve ter melhorado bastante o rendimento do carro, Exatamente, né? o carro E olha, é muito mais econômico. Pessoal, esse carro que ele está falando ainda tem alguns opcionais muito legais, como por exemplo, você pode colocar um farol Matrix no carro, ou até mesmo o spoiler traseiro em carbono. São alguns opcionais de fábrica que você encontra. Lembrando, esta versão S-Line Limited, tanto na carroceria Sportback quanto na carroceria sedã. Muito legal. Agora, pessoal, vamos falar aqui da versão topo de linha. Essa aqui é a Performance Black. Lembrando que todos os equipamentos que você encontra nesse daqui, que é o Sportback, você também encontra na versão sedã. E aqui tem muita diferença, né, Quaresma? O que nós temos aqui de powertrain? Muito legal, Jorge. Aqui nós temos um motor 2.0 de 190 cavalos, 320 Nm de torque. Aliás, a mesma motorização disponível nas versões intermediárias de A4 e A5,
Ou seja, vai garantir uma performance muito boa aqui, né? Muito legal, com bastante economia de combustível também. Lembrando, pessoal, esse daqui é aquele motor extremamente eficiente que a Audi tem. Tem duplo sistema de injeção, né? São 4 bicos de injeção direta, mais 4 bicos de injeção indireta. Olha, só para vocês terem uma ideia, tô com a ficha técnica, esse carro vai de 0 a 100 em apenas 7,4 segundos. E a velocidade máxima dele é de 241 km por hora. Ou seja, o pessoal não vai sentir falta de performance aqui na versão topo de linha, né? Nem um pouco. Bom, agora vamos conferir os outros equipamentos que esse carro tem. Em matéria de equipamentos, é uma versão bastante completa. Quaresma, de série, o que a gente pode destacar aqui, tanto no Sportback quanto na versão sedã? Itens de série. Teto solar panorâmico. Nos dois? Nos dois. Tá. Sportback e sedã. O pacote sempre o mesmo entre ambos os carros, ambas as carrocerias. Kit exterior preto, se bem que esse carro aqui está com um opcional de carbono, mas ele vem kit exterior preto, que é a grade, os retrovisores, o arco do vão na janela, bancos esportivos, as rodas aqui também são 18 polegadas, porém são rodas Auto Sport, carregador por indução, carro extremamente completo com uma série de equipamentos. Isso tudo série, né? Tudo série. Agora, os opcionais, quais são os opcionais desse carro? Vamos lá. Esse carro aqui está equipado com todos os opcionais disponíveis na gama. Então você está vendo aqui, esse carro está equipado com farol Full LED Matrix. Que inclusive ele usa esta câmerazinha aqui para fazer a projeção. E todos aqueles recortes que a gente já viu nos outros carros da Audi, né? Isso aí. A mesma tecnologia que a gente tem no e-tron. Exato. E de série ele tem o Full LED, com as setas dinâmicas traseiras, o Matrix, além de todo esse recurso de você poder recortar os fachos para não atrapalhar os motoristas que vêm em sentido contrário ou na sua frente, ele também tem a seta dinâmica dianteira. Ok. Outro equipamento bastante interessante é o sistema de som Bang & Olufsen. Aquele som com aquele efeito 3D de virtualização. 680 watts de potência, então uma discoteca a bordo. Temos também o kit exterior de carbono. Que aqui, inclusive, esse carro está aqui, equipado. Isso, esse carro está equipado com o retrovisor em carbono. E temos também o pacote de luzes ambiente configurável com até 30 opções de escolha para o motorista internamente. Pessoal, esse pacote de luz a gente mostrou uma vez para vocês num vídeo que a gente fez de um Audi Q3. Aliás, a gente pode dizer que muita da engenharia do Audi Q3 está aqui também. Afinal de contas, A3 e Q3, entre aspas, pertencem a uma mesma família de engenharia, né, Quaresma? São veículos basicamente do mesmo segmento, só que um é SUV e o outro pode ser ou Sportback ou sedã. Como vocês viram, tem muita novidade, mas a gente vai dirigir o carro para mostrar mais detalhes para vocês. Como a gente viu aí com o Quaresma, tem muita coisa legal aqui no novo Audi A3. E olha só, pessoal, para ficar até mais fácil para vocês entenderem aí as mudanças das versões, a gente tem um outro vídeo aqui no canal que mostra detalhadamente as diferenças que você encontra da versão 1.4 S-Line Limited para esta versão aqui, que é a topo de linha Performance Black 2.0. Então vamos para os detalhes do carro que a gente está avaliando. Esse carro está com alguns opcionais e um deles é justamente o sistema de iluminação dianteiro, porque aqui nós temos o farol Matrix da Audi. A gente já mostrou várias vezes em outros carros da Audi, mas basicamente esse é um farol inteligente. Inclusive, ele usa uma câmera que vai instalada ali no para-brisa atrás do espelho retrovisor para saber o que está acontecendo na pista. E aí, como ele tem vários blocos de LED, ele entende o que está na frente do carro e ele consegue acender e apagar esses blocos de modo a iluminar o máximo possível a pista, inclusive até mesmo com o farol alto em algumas situações, sem ofuscar o veículo que está na sua frente ou até mesmo o veículo que está vindo na contramão. Isso é um recurso muito legal que o farol Matrix da Audi faz e a gente tem ele disponível aí no Audi A3 como um opcional. Outro detalhe, olha só, quando a gente aciona aqui a chave, vocês conseguem ver que a luz de seta, ela é dinâmica, né? Ela corre de dentro para fora, que é justamente uma forma da gente identificar que aqui na frente tem um sistema Matrix. Então quando você vê piscando de dentro para fora aqui na frente, o carro tem Matrix. Outra coisa legal é a iluminação de boas-vindas. Vocês estão vendo que o carro está apagado. Olha o que acontece quando você destranca o veículo. Tem aqui uma iluminação animada também, ou seja, é uma assinatura luminosa bem característica. Sob o capô aqui um conjunto bastante eficiente, aliás, mola a gás e manta acústica.
O motor já é bastante conhecido aí do grupo Audi, né? Estamos falando do 2.0 litros que tem o código EA888. Esse motor é claro, ele é turbo, mas olha só quanta coisa legal que ele tem. Começando pelo duplo sistema de injeção, né? Então são 4 bicos de injeção direta e mais 4 bicos de injeção indireta. Basicamente funciona assim. Quando você está dando carga no motor, acelerando, né, precisando de força e até mesmo retomada, ele usa aí os bicos de injeção direta. Quando você está andando na maciota, velocidade constante, cruzeiro, aí ele usa os bicos de injeção indireto para economizar combustível. E os números aqui são interessantes. Potência máxima são 190 cavalos, torque máximo 320 Nm. Aliás, vou até colocar aqui para vocês os números detalhados, porque esse torque máximo que a gente encontra aí no carro acontece a partir de apenas 1.500 rotações por minuto. E olha só, ele vai num gráfico plano até praticamente 4.200 rotações, ou seja, em quase toda a faixa de rotação você tem o torque máximo. E a potência máxima é atingida a 4.200 rotações por minuto e, de novo, vai plano aí o gráfico até 6.000 rotações por minuto. Junto com esse motor, aquele câmbio robotizado de dupla embreagem da Audi, né, que ela chama de S-Tronic. A gente sabe que na Volkswagen tem outro nome, chama DSG, mas é a mesma tecnologia. Pois bem, esse câmbio robotizado de 7 marchas, que tem as embreagens banhadas em óleo, mais esse motor, faz um modelo aqui de 0 a 100 em apenas 7,4 segundos, marca muito boa. E a velocidade máxima desse carro, 248 km por hora. Aqui, uma curiosidade, porque é o mesmo powertrain que você encontra na versão Sportback. Só que lá a velocidade máxima é um pouquinho menor, 241, mesmo 0 a 100. E por que isso acontece? A aerodinâmica, né? O carro Sportback gera um certo turbilhonamento ali na parte traseira, enquanto que o sedã ele tem ali uma continuidade e isso faz com que as velocidades máximas sejam diferentes. Aqui pelo lado também tem bastante história para a gente contar. Então vamos da frente para trás. Começando pelas medidas de pneu, a gente tem aqui pneus 225, perfil 40, aro 18 polegadas. Curiosamente é a mesma medida da versão 1.4. O que muda? A roda. Aqui ela é em liga leve diamantada com 2 tons. Na 1.4 é apenas um tom só, aquele tom cinza convencional. Também temos aí freio a disco nas 4 rodas, suspensão totalmente independente aqui na frente do tipo McPherson e lá atrás totalmente independente do tipo multibraço. Agora, como nós temos aqui o carro Performance Black, esse black vem justamente de alguns acabamentos que tem aí a cor preto piano. Então a gente consegue ver toda a moldura dos vidros pintado em black piano e também o acabamento ali na parte de baixo do carro em black piano. E olha só, tem mais outro detalhe. Vocês estão vendo aqui que a capa do espelho retrovisor ela está em carbono. Inclusive, é o mesmo tipo de material que tem ali no spoiler traseiro, né? Quer dizer, o aerofólio do carro. Lembrando que tanto a capa do espelho retrovisor quanto o aerofólio, eles são opcionais de fábrica, tá? Não são série no carro e você compra aí como um opcional. E por fim, olha que legal aqui, o teto solar desse carro, que é panorâmico. Esse equipamento aqui é série na versão Performance Black. Aqui atrás a gente consegue ver várias coisas, como por exemplo, 4 sensores de estacionamento mais câmera de ré. Detalhe, esse carro tem 12 sensores de estacionamento. 4 aqui atrás, 4 lá na frente e mais 2 de cada lado. Porque ele tem inclusive o Park Assist, aquele sistema que ajuda você a colocar o carro em vagas. Outra coisa que a gente observa aqui, os detalhes aí justamente do pacote Black, né? Detalhes do para-choque que são pintados em preto piano. E por fim, essa bonita lanterna que tem aí uma assinatura luminosa bastante característica e olha só, totalmente em LED, aqui é tudo LED e inclusive com a luz de seta também dinâmica, correndo de dentro para fora. E sabe aquela animação lá no farol da frente? Então, aqui atrás também tem, olha só, seta correndo de dentro para fora e quando você destranca o carro, ele também tem animação aqui na lanterna para deixar bem característica a assinatura luminosa. Porta-malas, pessoal, 3 formas de abrir a tampa. Botão ao lado do motorista, botão aqui na tampa ou apertando 2 vezes aqui a chave de telecomando. E olha que legal, né? Não é elétrico, mas ele tem um sistema de contramola que quando você abre, ele abre completamente. Isso facilita, né? Quando você está com alguma coisa na mão, então já tem o acesso.
Espaço aqui 425 litros, o que é bom. Outro detalhe, as dobradiças entram em área protegida, então dá para você encher o porta-malas à vontade, que na hora de fechar não tem aquela surpresa da dobradiça batendo aí nas suas malas ou nas suas coisas. Agora, tem as decepções, né? Por exemplo, não encontramos aqui aqueles ganchinhos para você pendurar as coisas na lateral. Também não temos compartimentos adicionais no porta-malas que a gente já viu em outros carros da Audi. E por fim, quando a gente levanta o piso, aquela decepção do step temporário. Como a gente sabe, na hora que você usa, a dirigibilidade do carro fica bem comprometida. E o espaço aqui no banco traseiro? Pois bem, o entre-eixos é de 2,63 m, não é tão generoso, uma vez que um sedã médio normalmente tem 2,70 m. Banco dianteiro ajustado de forma confortável para mim, eu tenho aqui aproximadamente 5 dedos de distância entre o meu joelho e o encosto do banco, porém, o banco é desenhado para a região onde você coloca as pernas, ele fica côncavo e dessa forma você tem um pouquinho mais de espaço. A movimentação de pés é um pouquinho restrita, a gente já viu carros com maior espaço nesse quesito. Aqui na porta, em matéria de acabamento, nós temos grande parte da porta em plástico duro, ainda que você tenha aqui esses detalhes que lembram alumínio, porém, onde você apoia o braço e essa região você tem couro costurado e acolchoado. E também temos um bom espaço para guardar aí várias coisas na porta traseira. E os recursos que a gente encontra aqui atrás? Alça de segurança no teto com um ganchinho para você poder pendurar aí um cabide. A gente também tem aqui um descansa-braço escamoteável com 2 posições para porta-latas, iluminação em LED individual lado esquerdo e lado direito, saída de ar-condicionado para o banco traseiro e 2 tomadinhas ali do tipo USB-C para você manter os seus dispositivos carregados. O porém, quem vai sentado aqui na 5ª posição não vai tão confortável. Nós temos um túnel traseiro ali relativamente alto e pelo espaço que a gente observa aqui, o conforto mesmo legal é para 2 pessoas. A 5ª pessoa até vai, mas não é tanto conforto assim. Você também tem aqui o pacote de luzes no veículo. Para acessar, central multimídia veículo, luz e vista, e aí você tem aqui iluminação ambiente. E aqui você tem vários modos já pré-definidos e você também consegue configurar as cores e de forma separada. Você consegue escolher as cores de forma diferente na superfície, onde você tem 30 cores, e você também consegue escolher as linhas também com cores diferentes. Você não precisa usar a mesma cor. Inclusive, você consegue controlar a intensidade dos 2 modos, né? Tanto de linhas quanto de superfície. Então, para a gente entender, olha só, linhas é isso aqui que a gente tem contornando aí o painel e a lateral de porta. Superfícies a gente tem aqui no porta-objetos e também nas laterais de porta. A gente já tem alguns temas pré-definidos, então a gente tem aqui o tema contorno, vocês conseguem ver que é um tom levemente branco. Você tem o Vision, que ele já é um pouquinho mais amarelado, o Solar, que ele já faz um alaranjado, Impulse vermelho, que ele deixa aí a linha em vermelho. Você tem esse tom marítimo, que já está pré-definido. Você pode usar de acordo com o Drive Select, com você mudando as funções, ou vindo aqui no Individual. Nesse caso, você consegue, por exemplo, colocar uma linha, vamos escolher aqui uma cor bem marcante. Por exemplo, vamos usar aqui um verde. A gente vai deixar a linha em verde e depois eu vou colocar aqui a parte de superfície numa outra cor. Vamos alterar aqui para um amarelo, por exemplo. Então o que a gente acaba acontecendo aqui? Você consegue personalizar da forma que você quiser, tanto as linhas quanto a superfície, e dessa forma você tem o carro de acordo com o seu gosto. Vamos conferir agora a iluminação do farol aqui do Audi A3. Quando a gente dá partida, a gente já vê o sistema de nivelamento automático do farol. Outra coisa muito legal aqui, o farol alto. Olha que qualidade luminosa, a gente não observa área de sombra entre o farol baixo e o farol alto. Esse carro também tem aquela função luz multiclimas, que seria o farol auxiliar, né, aquele de neblina. Só que ele está incorporado no bloco. Quando você acende, a gente percebe que ele abre bem a iluminação nas laterais. Agora, se o farol multiclimas não estiver ligado e você virar o volante, por exemplo, para o lado direito, ele liga essa luz de forma progressiva para iluminar a sua curva. Se você fizer isso para o lado esquerdo, ele faz a mesma coisa. Ou seja, a gente vê que a iluminação é muito eficiente. Lembrando, pessoal, o carro ainda tem o sistema Matrix, que a gente já demonstrou o funcionamento em outros vídeos da Audi e aqui funciona da mesma forma.
Antes da gente dirigir aqui o A3, tem muitas coisas que a gente precisa contar, porque teve mudanças aqui no carro. Bom, sistema de chave presencial, botão de partida. A primeira coisa que eu já vou destacar é que esse carro tem um lugar para você colocar a chave aqui no console, entre os dois porta-latas, né? E a gente vê uma boa organização, porque aqui ao lado nós também temos um pequeno compartimento. Eu gosto de deixar aqui, por exemplo, o controle do portão de casa, né? O freio de estacionamento, que é elétrico. Tem também aqui uma tomada 12 volts e aqui o descansa-braço, que você consegue ajustar ele em altura, e até mesmo tem um porta-objeto aqui na parte inferior dele, ou seja, ficou bem mais organizado aqui o processo. Outra novidade aqui nesse carro, né? Agora não tem mais alavanca de câmbio, no que nós temos aqui é um seletor eletrônico, né? Uma espécie de shift by wire, onde você tem aqui, ó, você engata ré, posição neutra, tem aqui o drive, o esportivo, que você consegue fazer aqui a seleção dando 2 toques diferentes, então dá um toque ele fica no drive, dá um toque ele entra no esporte, e o botão de parque para quando você estaciona o carro. Outra novidade, aqui na frente nós temos ali o carregador de celular por indução, né? O Audifone Box Lite, que você coloca o celular compatível aqui, ele vai manter o carregamento do seu smartphone. Também temos ali 2 portas do tipo USB-C para comunicação aí com a central multimídia. O sistema de ar-condicionado desse carro é digital e automático de dupla zona, né? Então a gente tem essas teclas aqui todas para fazer aqui o ajuste do sistema, um botão para sincronizar as temperaturas, o controle da recirculação que pode acontecer de forma manual, fechada, aberta ou automática, o carro faz sozinho, um botão para ligar e desligar o sistema. E eu vou chamar a atenção de vocês deste botão aqui, porque ó, nós temos aqui ar-condicionado ligado, ar-condicionado desligado, temos aqui uma posição Eco, que na verdade é o ar ligado, porém com menos força para ajudar no consumo de combustível. E por fim, uma posição para o máximo do ar-condicionado, para quando você entra no carro, ele está muito quente, você faz aí uma rápida climatização. Temos mais botões aqui, temos aqui o Drive Select, onde você consegue escolher os modos de condução do carro, nós vamos ver isso enquanto estiver dirigindo na estrada. O botão aqui para você ligar e desligar o controle de estabilidade, botãozinho para você inibir o Start-Stop, que é aquela parada rápida do motor quando você está no trânsito, mais um botão aqui que é a luz de seta, né, para quando você está com o carro parado na via. Você também tem aqui o botão para acionar manualmente os sensores de estacionamento, e temos aqui um último botão, quando a gente aperta ele, a gente tem aí a função do Park Assist, né, o sistema de assistência de estacionamento, onde você consegue escolher aqui, ó, vaga de rua e vaga de shopping. O detalhe é que você consegue escolher se você quer colocar na vaga de shopping o carro de frente na vaga ou colocar de ré. Então você tem uma opção a mais aqui. E você ainda consegue ter várias configurações do sistema de Park Assist. Olha só, você tem aqui para configurar o volume dos sensores dianteiro e traseiro, e até mesmo para fazer a redução do volume de entretenimento, ou seja, se está escutando música, se você quer ou não que reduza o nível da música para você escutar os sensores. Então a gente acaba tendo aqui no carro novos recursos aqui no console e todos esses dispositivos que vocês aqui estão vendo. Outro detalhe, o carro também vem com o Audi MMI Touch, né? Aliás, todos os carros da Audi já estão vindo com essa nova central multimídia, que é uma tela totalmente touchscreen, onde você configura várias coisas do carro através dessa central multimídia, né? E tem uma novidade aqui, porque tem um botão aqui na região do console agora, que ele é uma espécie de touchpad. Por quê? Se você quiser ajustar o volume, você vai colocar o dedo aqui no botão e vai girar o botão, né? Quer dizer, ele vai sentir que o seu dedo está girando para aumentar e diminuir o volume. Só que você também tem aqui, aí com toque físico, o botão para, por exemplo, você emudecer o sistema de som. Você também tem aqui um outro botão para fazer o avanço da música. E por fim, um botão para desligar a função de áudio. Então, esse botão aqui ele acaba sendo um botão inteligente, onde você tem todas essas funções de forma mais simplificada. Vocês devem lembrar que no passado a Audi tinha um botão rotativo, então aqui você consegue ter um pouquinho mais de funções no mesmo botão. E por fim, eu vou destacar aqui no carro uma outra mudança que ficou bem interessante, o sistema de saída de ar-condicionado agora, né? Para o motorista, ele é um sistema simétrico. Então vocês estão vendo aqui, ó, saída de ar do lado esquerdo,
saída de ar do lado direito. Normalmente nos carros não é simétrico, né? Então você tem uma saída de ar aqui e você tem as saídas centrais. Neste aqui no motorista, você tem o fluxo de ar bem simétrico, né? Pessoal que tem aí um pouquinho de toque, isso aqui é a realização de um sonho, né? Além do que a climatização fica muito melhor, fica muito mais fácil de você ajustar o processo de climatização. Ou seja, a gente consegue ver várias mudanças interessantes aqui no Audi A3. Hora da gente dirigir aqui, vamos para a nossa manobra, usando aqui o seletor para engatar a ré, a gente vê que tem uma câmera de ré, e olha, com linha de guia dinâmica. E a gente ainda pode fazer aqui algumas configurações do sistema de aviso dos sensores. Pois bem, dado legal aqui, ó, você vira só uma vez o volante, ele vira completamente o volante, isso é muito bom, né? Você não tem que ficar dando várias voltas no volante. Direção tem assistência elétrica, como vocês estão vendo a câmera de ré ali é muito boa para a gente conseguir orientar ali o caminho do veículo e ao se aproximar do obstáculo, aí os sensores de estacionamento funcionam muito bem. O carro não tem câmera dianteira, né, mas ele continua mostrando ali o gráfico da aproximação dos obstáculos, não só na frente e atrás como dos lados, né, afinal ele tem aí os sensores do Park Assist para conseguir ter essa referência. Vocês devem estar esperando aí o nosso teste de tachão. Pois bem, não vou fazer o teste de tachão com esse carro, o motivo é simples. Roda aro 18 polegadas com pneu perfil 40, né? Então se você acertar um tachão desses com uma certa velocidade, você pode eventualmente fazer um empenamento aí da roda, né? Entortar a roda de liga leve. E dependendo da velocidade que você acertar, até mesmo prejudicar o pneu. Então não recomendo com este perfil de pneu você enfrentar esses obstáculos. Quanto às lombadas, já vou avisando, também não vamos fazer o teste a 30 por hora, porque esse carro aqui, ele é relativamente baixo, então você tem que tomar um grande cuidado na hora de passar nesse tipo de obstáculo, porque ele tende, né, a raspar a frente. Eu já tive algumas experiências assim, que eu fui passar em uma valeta, numa lombada, e eu senti que a frente tem uma tendência a pegar. Então, lombadas, passe devagar e definitivamente muito cuidado aí com tachões e outros tipos de obstáculo. Mas vamos ver aqui o isolamento acústico no piso desnivelado. Vamos ver como é que o carro se comporta. Ótimo isolamento acústico, muito bom padrão de isolamento acústico. Mas eu vou dizer para vocês que a suspensão aqui, ela é um pouquinho durinha, né? Ela não é aquela suspensão tão macia como a gente costuma ver em alguns veículos. Então, ela é um pouquinho firme e se acaba sentindo um pouco o desnível do piso, até pela proposta do carro, né? Ele tem essa questão aí da esportividade. Então, o que a gente pode dizer? É um carro com um bom isolamento acústico, mas vai ter uma suspensão mais justa. Para quem gosta de carro esportivo, excelente. Vamos fazer aqui a nossa manobra de fim de rua. Vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia. Vamos conferir aqui no espelho lateral. Ok. O carro está alinhado. E vamos lá para o nosso ponto de referência, virar todo o volante. Ó, uma volta, virou completamente o volante. Vou até acionar manualmente aqui o sensor de estacionamento, para ele poder perceber a parte dianteira. Olha lá, como vocês podem ver, ele já conseguiu identificar o obstáculo. Vamos voltar aqui um pouquinho o carro para não forçar o sistema da direção. E vamos, ó, 1, 2 voltas, virou completamente o volante, né? De batente a batente. E concluindo aqui a nossa manobra, saímos um pouquinho deslocados aqui para a esquerda na rua, bem pouca coisa. Bom, espaço condizente com o tamanho do carro, né? Se a gente vê outros testes aí de sedãs médios que nós fizemos, o espaço foi mais ou menos esse. Então, sensor dianteiro e traseiro, câmera de ré, na hora de manobrar bastante tranquilo. Volante, que você com uma volta só consegue do centro ao extremo, ou com 2 voltas virar completamente tudo. A gente consegue ver que o carro vai bem em matéria de manobra. Só tomar um pouquinho de cuidado mesmo nos obstáculos por conta do carro ser um pouquinho mais baixo e o pneu ter um perfil baixo também. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Audi A3. Primeiro, aqui nesse semi-urbano, né? E a gente percebe que esse motor tem uma ótima disponibilidade de torque, né? Em baixa rotação. Então a gente praticamente não força o pedal aí para ganhar velocidade. Você consegue ver que o giro ali fica bem baixo.
O câmbio robotizado de dupla embreagem ele também é muito ágil nas trocas de marcha. E isso tudo acrescenta bastante prazer aí ao dirigir, né? Então, ó, qualquer toquinho que você dá no acelerador, ó como ele recupera rápido a velocidade, né? Isso é uma coisa muito legal aqui desse conjunto do EA888 com um câmbio robotizado de dupla embreagem, que aqui no caso tem 7 marchas, né? E já vamos aproveitar também para fazer aqui o nosso teste de velocidade em função de rotação. Esse carro aqui tem o controle de cruzeiro, que é convencional, mas a gente também tem aqui a função do limitador de velocidade. Então eu vou limitar o carro aqui em 100 km por hora. Então ele está ali com o limitador acionado, vocês conseguem ver no painel. Vamos acelerar até 100 e vamos ver aqui que velocidade que a gente tem em 7ª marcha. Olha só, limitado em 100, pouquinho mais que 1.500 giros, né? Talvez ali 1.600 giros. Giro bastante baixo, né? Para você poder fazer uma viagem e economizar combustível. Vamos subir o limitador agora para 120, que é o que essa rodovia onde nós estamos permite. Vamos acelerar aqui para 120 e vamos ver qual que é a velocidade em função da rotação em 7ª marcha. 120 por hora, estamos aqui em 7ª marcha, pouquinho abaixo de 2.000 giros, ou seja, tudo para conseguir uma boa economia de combustível nesse carro aqui em longas viagens. Vou aproveitar agora, usar aqui o Drive Select, vou passar o carro para o modo automático. Para a gente fazer aqui a nossa retomada de velocidade na subida, ar-condicionado ligado, vamos ver aí como é que o carro se comporta. Então primeiro, vamos chegar aqui no ponto exato da rodovia, reduzir para 60 e vamos pisar tudo até 120 para ver como é que vai ser a resposta. 60 por hora, pisando tudo. Você vê que o câmbio robotizado dupla embreagem ele dá uma resposta muito rápida, né, pessoal? E já chegamos a 120. Efetivamente, desempenho não vai ser problema aí para quem comprar o Audi A3. Bom, vamos lá fazer o nosso teste agora de aceleração de 0 a 100. Lembrando que a gente tem vários modos de condução. Vamos primeiro usar o carro aqui no modo automático, largada estolada, ver aí como é que o carro se comporta. Vamos ligar aqui a nossa câmera de precisão. Então vamos lá, acelerando e saindo. Bom, a gente percebe que a saída não é tão quente, depois que entra o turbo, o carro fica bem ágil. Conseguimos aqui um número relativamente alto, né? 8.41 considerando o número oficial desse carro. Mas agora vamos refazer mudando o modo aqui de condução. Agora vamos repetir o teste aqui no modo de condução aqui que a gente usou o Dynamic. E também eu vou dar um toquinho aqui no programa de estabilidade, justamente para a gente poder fazer aquela largadinha um pouco mais forte, né? Esse carro tem o controle de largada, então vamos lá, ó. Você vê que o giro já sobe bem mais e o carro sai bem mais quente, né? A troca de marcha é muito rápida aqui. E aqui a gente já conseguiu um número melhor. 8.07 segundos. Lembrando que a Audi divulga como número oficial o 0 a 100 em 7.4. Vou aproveitar também para explicar um pouquinho aqui sobre o Drive Select dos modos de condução. A gente está aqui no modo Comfort, né? Não, modo automático, que ele ajusta o carro da forma como você quer. Aí você tem o modo Comfort, que ele deixa o carro mais suave para ser dirigido. E temos também o modo Efficiency. Quando a gente aciona esse modo, ele faz várias mudanças no carro. Já de cara, ele coloca o ar-condicionado na posição econômica para que isso consuma menos combustível. E também, por exemplo, agora nós estamos aqui numa pequena descida na rodovia. Olha só, eu vou tirar o pé do acelerador. Olha o giro ali do motor. Ele vai para 1000 rotações, ou seja, o carro está desengatado. Então ele faz isso toda vez que ele percebe que essa ação pode ajudar a economizar combustível, né? Outra coisa também que o carro faz é, em alguns momentos, desacoplar o alternador. Então ele só acopla o alternador quando ele precisa de carga na bateria. Moral da história, ele faz tudo isso para tentar economizar combustível. E eu vou dizer, o carro é eficiente, porque em algumas situações eu já consegui mais que 17 km por litro na estrada com esse carro, usando aqui o modo de eficiência. E a gente tem novidade aqui nessa central multimídia, a possibilidade de dar comandos de voz sem apertar qualquer botão no veículo.
Quer ver como é que é? Hey Audi. O que você deseja fazer? Desligar ar-condicionado. Eu desligo o ar-condicionado. Hey Audi. O que posso fazer por você? Ligar ar-condicionado. Eu ligo o ar-condicionado. Como vocês estão vendo, basta dar o comando que o sistema entende e pergunta aí o que você gostaria de fazer. Agora, toda vez que você falar a marca do carro dentro do veículo, pode ser que ele entenda que você está dando o comando. E se eu não quiser utilizar essa função? É muito simples. Você tem aqui esse menu Ajustes. Dentro do menu Ajustes, nós temos aqui Geral. E aí você tem aqui Sistema de Comando por Voz. Então você pode desabilitar essa função. E aí ele não vai ficar recebendo aí os comandos de voz. Outra coisa que você também pode fazer por aqui, a gente tem o carregador de celular por indução. Mas e se o seu celular não for compatível e você quiser usar como um porta-objetos? Também dá. Nesse mesmo menu você vem aqui, ó, carregar sem fio o celular. Você pode desligar essa função e aí isso aqui vai virar um suporte para celular sem fazer o carregamento. Ou seja, através aqui da central multimídia, você configura tanto os comandos de voz como o carregador de celular por indução. E o sistema de som, como é que funciona aí no Audi A3 da linha 2022? Olha só, tem diferenças, né? Se você pegar a versão S-Line Limited, você vai ter um som ali com 100 watts de potência. Se você pegar aqui a Performance Black, o som original de fábrica, são 180 watts de potência. Só que esse carro aqui está equipado com o opcional, que é o sistema de som Bang & Olufsen 3D, com 680 watts de potência e 15 alto-falantes. O pessoal sempre pergunta sobre qualidade sonora, onde ficam as caixas. Então vamos explicar o deste carro aqui. Onde é que estão esses 15 alto-falantes? Pois bem, começando pelas portas, a gente tem aquele alto-falante maior, que seria o woofer, que fica na parte de baixo das portas. Então aí nós já temos 4 alto-falantes. Só que em cada porta também existe ali um tweeter numa outra porção da porta. E já são mais 4 alto-falantes. Então aí já temos 8 alto-falantes. No tampão traseiro tem mais 2 alto-falantes. Chegamos a 10 alto-falantes. E onde é que fica aí o sistema que dá esse efeito 3D de som? Pois bem, aqui no painel, na parte da frente do carro, você tem mais 4 alto-falantes. Tem um de cada lado e mais 2 centrais. Esses alto-falantes que reproduzem um som aí na faixa dos médios é que são responsáveis para criar esse efeito 3D. Bom, se você fez a conta, deu 14 alto-falantes. E cadê o 15º? Muito fácil, o subwoofer que fica alocado aí no porta-malas. Portanto, 15 alto-falantes com 680 watts de potência com uma excelente qualidade sonora. Também sempre perguntam como é que é a questão do consumo de combustível, pessoal. E isso é um pouco delicado porque depende muito de como o motorista está dirigindo o carro, né? Principalmente no consumo urbano, né? Mudou um pouquinho o trânsito, você já perde ali o parâmetro de consumo. Por isso, o que eu fiz aqui nesse carro? Eu fiz 2 medições. Uma bem grande, com um acumulado considerável de tempo de condução e uma outra pontualmente de estrada. Pois bem, essa que a gente fez de um acumulado maior, a gente rodou 258 quilômetros, olha, 5 horas e 4 minutos de condução. E aí tem estrada, tem cidade, tem várias coisas. Média horária de 51 km por hora, conseguimos uma média muito boa, 14,8 km por litro. E aí eu fiz uma medição pontual de estrada, aquela que a gente só mede mesmo na estrada, velocidade constante, claro, no modo Efficiency, que é para otimizar o consumo de combustão, ar-condicionado ligado e olha só, a gente teve aí um percurso de 156 quilômetros durante 1 hora e 43, média horária de 91 km por hora e a média impressionante de 17,8 km por litro. Então eu posso garantir para vocês que esse carro aqui, em matéria de consumo, é extremamente eficiente quando a gente olha para os outros modelos que estão na categoria. E antes da gente encerrar esse vídeo aqui, vou deixar 2 recados especiais para vocês. Primeiro, não deixem de ver o nosso vídeo sobre a House of Progress, uma ativação muito legal que a Audi fez em São Paulo, inclusive para o lançamento oficial aqui do A3 na linha 2022. Tem muita coisa legal lá no vídeo. E também dê uma olhada aí no nosso canal,
que a gente fez um vídeo mostrando as diferenças que existem entre o A3 Performance Black para o A3 S-Line 1.4 Limited. Então ali você vai ter todas as diferenças do que muda de um carro para o outro. E se você gostou aí do Audi A3 e quer mais informações do modelo, muito fácil. Procura o pessoal da Audi Center Sorocaba. Concessionária eleita várias vezes a melhor concessionária do Brasil na sua área de atuação, que eu garanto, eles vão te entregar o melhor atendimento e também o melhor negócio no Audi A3 e toda a linha Audi 0km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.